Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do canal Orosco e hoje eu vou falar para você qual é a representatividade do setor do plástico no Brasil, no segmento industrial. A nossa proposta do canal Orosco é apresentar conteúdos úteis sobre os diversos assuntos que envolvem o tema plástico. Já falamos sobre isso e também já falamos em um outro vídeo sobre o setor do plástico e a empregabilidade, com os diversos setores e departamentos que você, Plastilover, pode empregar o seu conhecimento profissional. O link do vídeo está aqui embaixo para você dar uma olhada, tá certo? Agora, o que nós queremos é situar você sobre o que representa a indústria do plástico no Brasil. E não dá para falar sobre setor do plástico, o mercado produtor, ou qualquer outro mercado, sem falarmos sobre o PIB brasileiro. Mas e o que é o PIB? E por que isso a gente tem que saber? Segundo as pontas aí, Plastilover, a informação e o conhecimento são os pilares que aumentam a sua empregabilidade e alavancam a sua carreira. Eu sou como você, prefiro pesquisar de entender e aprender sobre produtos, sobre processos, sobre matéria-prima, etc. Mais do que sobre economia e sobre mercado. Mas veja bem, ao entendermos o conceito sobre a relação entre o PIB e o setor do plástico, saberemos quais setores e quais departamentos são os mais promissores, aqueles que remuneram melhor, os com melhores propostas de carreira. Isso é bem importante. E PIB significa Produto Interno Bruto e representa a soma em dinheiro da produção de todos os bens e serviços produzidos durante um período anual, trimestral, em determinada região. É importante delimitar a região geográfica que se pretende estudar. Então, o PIB diz respeito a uma região. E nessa região são considerados todos os itens e serviços produzidos, por exemplo, caminhões, automóveis, eletrodomésticos, vestiários, passando pelos serviços, médicos, advogados, cabeleireiros, ingresso de cinema, plantação de grãos, de fruta, hortifruti, gado. Toda essa produção ela é somada e convertida em dinheiro e o resultado é o PIB. E esse PIB é um parâmetro que pode medir a economia de um país. Se o país cresce, a economia cresce, a renda cresce. E o contrário também é verdadeiro. Quando cai, todos esses itens caem também. Pode ser analisado o PIB de uma cidade, de um bairro, de um setor econômico, agropecuário, indústria de transformação, por exemplo. Mas por enquanto, isso não tem nada a ver com plástico, ao que parece. Mas para termos mais uma ideia do tamanho da nossa economia, o PIB ele é dividido em 3 setores: agropecuário, industrial e de serviços. O agropecuário ele se responsabiliza por 6,2% do total do PIB. O industrial, 22,2%, enquanto o serviço pega a maior fatia, 71,6%. E o plástico está aí na subdivisão industrial, participação de 3,8% na indústria de transformação, que nos coloca entre os 10 principais setores da indústria de transformação. Não é pouca coisa não, gente. Para vocês saberem, o PIB do Brasil em 2019 foi aproximadamente 2 trilhões de dólares. Dá uns 10 trilhões de reais. E o PIB dos Estados Unidos, no mesmo período, foi de 20 trilhões, 105 trilhões de dólares aproximadamente. Isso é, cara, o PIB brasileiro é 10% do americano. Isso se reflete no consumo de materiais, que vem crescendo ao longo do tempo. O consumo mundial atualmente é na casa dos 35 kg por habitante por ano de material plástico. Agora, em regiões como os Estados Unidos, por exemplo, União Europeia e Japão, cujo PIB chega lá na casa dos 80, 100 trilhões de dólares, o consumo está na casa de 130 kg por habitante por ano. O Brasil está dentro da média mundial, mas é 30 quilos por habitante por ano. Ou seja, nós, Plastilovers, profissionais da indústria do plástico, temos muito a fazer para garantir a nossa empregabilidade. Seja estudando os temas relativos aos polímeros, seus produtos, processos e mercados, seja pesquisando e trabalhando em outras aplicações e outros mercados para esses materiais plásticos. Há muito espaço para o crescimento profissional nessa área, verdadeiramente. A indústria de transformação de polímeros atende aos diversos setores da economia. Dados da Abiplast informam que 23% da produção do plástico vai para o segmento industrial aqui no Brasil, sendo que esse setor é o que mais consome material plástico.
nós tínhamos uma outra ideia, não é verdade? Essa, a das embalagens, o setor de embalagens consome aí cerca de 16% de todo o plástico produzido no Brasil. Embalagem de alimentos, bebidas. E por fim, com 8% do consumo de plástico, é o setor automotivo. Então, dessa forma, os plásticos utilizados na construção civil, a gente espera que ele tenha durabilidade, leveza, baixo custo, e a quantidade de peças utilizadas nesse mercado é imensa. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai perceber material plástico em quase todos os pontos de uma construção de uma casa, por exemplo. Tubos, conexões, conduítes, interruptores, tomadas, mangueiras, telhas, coberturas, rodapés, laje, parede, janela, porta, torneira, chuveiro, acabamentos. Sem falar das ferramentas utilizadas na própria obra, como espátulas, desempenadeiras, carcaça de equipamentos, corda, filme, lâminas. E se a gente for pular da decoração, aí as possibilidades serão realmente muito grandes. Vaso, bibelô, adorno, penduricalhos. É uma lista imensa de coisas de plásticos que nós encontramos numa construção. No segmento de embalagens, que é o segundo setor que mais consome materiais plásticos, outras características são esperadas, né? Características como proteção dos alimentos contra contaminantes, prolongar a vida útil dos produtos dentro das suas embalagens, resistência ao rasgo, a toxicidade, para que os produtos que sejam embalados nesses materiais não sejam contaminados, né? Então, filmes, embalagens para alimentos, garrafas de PET, sacos de arroz, feijão, potes, copos, pratos, talheres, cara, é uma infinidade de materiais. E ainda temos uma infinidade de tipos de embalagem para bebidas. A maioria das garrafas de refrigerante, por exemplo, são de PET, né? O mesmo da embalagem de café. Por exemplo, um é filme e o outro é sopro, né? Para garrafas de água, por exemplo, nós temos outras possibilidades: PET, policarbonato e polipropileno. Já no setor automotivo, que é o terceiro, lá com seus 8% do consumo do plástico, a presença de plástico nos carros tem aumentado consideravelmente. E de uns tempos para cá, isso se deve às novas tecnologias, obviamente, os materiais, sendo possível substituir metais, couro, madeira, em diversas aplicações. E a importância dessa alternativa para o setor é tornar o veículo mais leve, tornando-o mais econômico e, consequentemente, menos poluente. Só para vocês terem uma ideia, para cada 100 kg de peso reduzido no automóvel, é gerada uma economia de meio litro de combustível por 100 km rodados. Gente, isso não é pouca coisa. Isso está na 4 rodas, a gente deu uma lida nisso daí, no carro do futuro. O link está aqui embaixo, vocês podem acompanhar também. Ou, para cada 1 kg mais leve, 20 kg de CO2 a menos emitido na atmosfera enquanto o veículo estiver funcionando, tá certo? E esses dados foram buscados em sites fidedignos, né? E vocês podem encontrar os links aqui embaixo. E um veículo é um excelente estudo de caso para abordarmos o futuro sobre polímeros utilizados versus as suas características. Pois em um veículo existe uma infinidade de materiais plásticos que possam ser utilizados, desde os commodities, passando pelos plásticos de engenharia até os materiais de alto desempenho. E isso a gente vai falar numa aula exclusiva para vocês, para tratarmos sobre o tema da classificação dos plásticos, como eu disse agora, commodities de engenharia e de alto desempenho. E aí, gostaram do vídeo? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Tem alguma história para compartilhar? Comente aí, dê sua sugestão de temas, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo, um abraço do Orosco.